Você já se pegou alcançando algo que parecia ser o que você mais queria, mas, após conquistar, percebeu que a sensação de satisfação foi fugaz, quase como se algo estivesse faltando? Muitas vezes, buscamos por algo que nos preencha, e quando conseguimos, o prazer parece desaparecer tão rapidamente quanto apareceu. Isso nos leva a uma reflexão. O que é realmente a satisfação? E mais importante ainda, como podemos saber se estamos buscando uma satisfação verdadeira ou uma felicidade superficial que se dissipa com o tempo? A satisfação verdadeira não está nas coisas que conseguimos ou no que possuímos. Embora esses momentos de conquista possam nos proporcionar uma sensação temporária de prazer, ela logo passa. O que queremos, na realidade, é algo mais profundo, algo que não dependa do que conseguimos ou do que os outros pensam de nós. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia, nos lembra: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. A verdadeira satisfação é um estado de plenitude que vem de dentro, do entendimento de quem realmente somos. Mas então, o que significa encontrar a satisfação verdadeira? Para Jung, ela está no processo de individuação, ou seja, no caminho, em direção ao autoconhecimento e à integração de todas as partes de nossa psique. Quando começamos a olhar para dentro e a entender nossas motivações, desejos, medos e até nossas sombras, conseguimos nos conectar com uma felicidade duradoura, que não depende das conquistas externas. A verdadeira satisfação é aquela que não se esgota, não desaparece com o tempo, porque ela vem da aceitação de nós mesmos. Isso não quer dizer que as coisas externas sejam irrelevantes, mas sim que elas não são a fonte de uma felicidade genuína. A satisfação verdadeira não vem do que você tem, mas de quem você se torna. Quando começamos a buscar dentro de nós mesmos, em vez de fora, passamos a perceber que a busca por reconhecimento ou por mais posses não preenche o vazio que sentimos. O que realmente preenche é o entendimento de quem somos, aceitando nossas imperfeições e abraçando nossa totalidade. Agora, pense por um momento. Qual foi a última vez que você se sentiu realmente satisfeito, sem precisar de mais nada para completar esse sentimento? Será que foi quando se permitiu ser quem realmente é, sem máscaras, sem as expectativas dos outros, apenas sendo você mesmo? A verdadeira satisfação nasce quando estamos em paz com a nossa essência e não quando tentamos nos encaixar em moldes externos. Agora que começamos a entender o que é a verdadeira satisfação, surge a pergunta: por que então nos sentimos tão atraídos pela felicidade superficial? Por que buscamos repetidamente a validação externa, o prazer imediato ou as conquistas rápidas, mesmo sabendo no fundo que essas coisas não nos trazem uma satisfação duradoura? A resposta está em como somos moldados pelas expectativas sociais, pelos padrões que nos são impostos e muitas vezes pela máscara que sentimos a necessidade de usar para sermos aceitos. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos diz o que é necessário para sermos felizes: um bom trabalho, um relacionamento perfeito, uma vida cheia de consumo. Esses são os sinais de sucesso e felicidade, e tendemos a buscar neles nossa sensação de completude. No entanto, o que percebemos, após algum tempo, é que mesmo ao alcançar esses objetivos que a sociedade nos impõe, a satisfação permanece rasa, efêmera. Essa busca incessante por felicidade através de bens materiais, status ou aprovação social é o que Jung chamaria de persona, a máscara que usamos para nos adaptar às expectativas dos outros, escondendo nossa verdadeira essência. A persona é necessária para que possamos interagir com o mundo, mas quando a fazemos nossa identidade principal, começamos a viver uma vida
que não reflete quem realmente somos. Buscamos a felicidade superficial porque estamos tentando preencher um vazio interno que só pode ser preenchido quando abraçamos nossa verdadeira identidade. Quando deixamos de lado o que os outros esperam de nós e paramos de seguir os padrões externos, começamos a perceber que a verdadeira felicidade está na autenticidade, não na conformidade. Imagine a pessoa que busca a aprovação constante dos outros. Cada curtida nas redes sociais ou elogio superficial torna-se um pequeno gole de felicidade temporária. Mas logo vem a sensação de que algo ainda falta. Por quê? Porque essas validações externas não vêm de quem realmente somos, mas de quem tentamos ser para os outros. Essa satisfação momentânea acaba sendo uma ilusão, pois ela depende de fatores que estão além do nosso controle e não refletem nossa verdadeira natureza. Isso não significa que devemos abandonar nossa persona ou que a vida social e o reconhecimento dos outros não são importantes. A questão é que, se a base da nossa felicidade se sustenta apenas nessa busca externa, acabamos nos distanciando do nosso ser mais profundo. E quando isso acontece, a felicidade que encontramos é superficial. Somos movidos por algo que é passageiro, algo que não preenche o vazio que sentimos internamente. Então, pergunte-se, quantas vezes você já foi levado pela necessidade de aprovação ou pelo desejo de alcançar algo que fosse reconhecido socialmente, apenas para se sentir vazio depois de alcançar essa meta? Quantas vezes você sentiu que algo faltava, mesmo depois de atingir o que outros consideram ser sucesso ou felicidade? O verdadeiro desafio é ir além da persona e buscar o que realmente nos satisfaz, ao invés de seguir um caminho que nos mantém longe de nossa verdadeira essência. Quando nos afastamos da nossa verdadeira essência, esquecemos que dentro de nós existe algo mais profundo, mais complexo, que precisa ser reconhecido e integrado. Esse algo é o que Jung chamou de sombra. A sombra representa tudo o que rejeitamos ou reprimimos em nós mesmos. Emoções, desejos, traços de personalidade que por algum motivo não queremos encarar. E é justamente aí que a busca por uma felicidade superficial entra em cena. A sombra nos pressiona de maneiras sutis, fazendo-nos buscar preenchimentos externos para o vazio interno que ela cria. A sombra é muitas vezes a fonte de nossas insatisfações, porque ela guarda tudo o que negamos ou não aceitamos em nós mesmos. E o que acontece quando tentamos viver uma vida voltada para a aprovação externa e não olhamos para essa parte de nós? Criamos um ciclo de busca constante por algo que nunca será suficiente, já que o verdadeiro problema está na nossa própria psique e não no mundo exterior. Jung afirmava que, até você tornar o inconsciente consciente, ele governará sua vida e você o chamará de destino. O que ele queria dizer com isso é que, enquanto ignoramos a nossa sombra e as partes de nós que não aceitamos, elas continuam a nos controlar de maneira inconsciente. Essas partes que reprimimos se manifestam de forma indireta, seja na forma de frustrações, medos, reações desproporcionais ou, como é o caso de muitos, na busca incessante por uma felicidade superficial. Por exemplo, uma pessoa que nega sua vulnerabilidade pode se lançar em uma busca frenética por poder ou reconhecimento, tentando preencher a sensação de inadequação interna. Mas enquanto ela não enfrentar essa sombra, a parte vulnerável e frágil de si mesma, ela nunca experimentará uma verdadeira satisfação. O que ela encontra em vez disso é uma satisfação temporária que nunca é capaz de preencher o vazio real. Agora imagine que, ao invés de seguir apenas as expectativas externas ou de buscar incessantemente uma satisfação momentânea, você começasse a olhar para as partes que normalmente evitamos
E se, ao invés de ignorar nossas falhas, medos e inseguranças, começássemos a aceitá-los como partes essenciais de quem somos? O processo de integrar a sombra é fundamental para a verdadeira satisfação, porque ele nos permite acessar uma plenitude que vem de uma aceitação incondicional de nós mesmos. A verdadeira liberdade e satisfação não vem da negação, mas da aceitação. Aceitar nossas sombras significa não se deixar controlar por elas, mas reconhecê-las e integrá-las de maneira consciente. Isso é um passo fundamental no caminho para uma satisfação duradoura e autêntica, porque a verdadeira felicidade só pode ser encontrada quando nos tornamos inteiros, quando abraçamos todas as partes de nossa psique. E agora, por um momento, pense sobre o que você normalmente evita ou reprime em sua vida. Quais partes de você mesmo você tem medo de enfrentar ou aceitar? Esses aspectos podem estar governando sua vida de forma inconsciente, desviando-o da verdadeira satisfação. Integrar a sombra não significa ser perfeito ou sem falhas, mas aceitar essas partes de nós como elas são, sem vergonha ou julgamento. Apenas então podemos começar a sentir a verdadeira satisfação que vem de dentro. Agora que começamos a perceber o papel da sombra na nossa busca por satisfação, surge uma questão importante. Como podemos cultivar uma satisfação duradoura, algo que realmente nos preencha de dentro para fora? Se a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, nem na aprovação dos outros, e se a aceitação da sombra é parte do processo, o que podemos fazer para alcançar essa satisfação profunda e autêntica? O primeiro passo é parar de procurar fora de nós. Quando deixamos de buscar constantemente a felicidade em fatores externos, como dinheiro, status ou posses, começamos a olhar para dentro e a fazer perguntas mais profundas sobre o que realmente queremos da vida. A verdadeira satisfação começa quando nos tornamos mais conscientes de nossas necessidades internas e aprendemos a atendê-las de maneira saudável e sustentável. Esse é o cerne do autoconhecimento e do processo de individuação de Jung. Jung acreditava que para alcançarmos a plenitude, precisamos integrar as diversas partes de nós mesmos, tanto as luzes quanto as sombras. Quando conseguimos fazer isso, começamos a perceber que não precisamos de validação externa ou de mais coisas para nos sentirmos completos. O reconhecimento de nossa verdadeira essência traz consigo uma sensação de satisfação que não depende de nada além de nós mesmos. Aqui, as práticas diárias de autoconhecimento se tornam essenciais. Uma delas é a meditação, que pode ser uma poderosa ferramenta para nos conectar com o nosso eu interior. Ao praticar a meditação, silenciamos o ruído externo e nos permitimos ouvir nossa voz interior, o que nos ajuda a entender nossas reais necessidades e desejos. Além disso, escrever sobre nossas experiências, emoções e até sobre nossos medos pode nos ajudar a processar o que está oculto e dar um passo em direção à aceitação da nossa sombra. A prática da gratidão também é fundamental. Quando começamos a agradecer pelas pequenas coisas do dia a dia, mudamos nossa perspectiva. Em vez de focar no que falta, passamos a reconhecer o que já temos, o que já somos. A gratidão nos permite encontrar satisfação nas coisas simples e cotidianas e não apenas nas grandes conquistas externas. Outro caminho poderoso é o trabalho com os sonhos. Jung acreditava profundamente no poder dos sonhos como uma janela para o inconsciente. Os sonhos não são apenas reflexos das nossas preocupações diárias, mas mensagens que nos indicam o caminho para a nossa própria evolução. Ao aprender a interpretar nossos sonhos, podemos acessar sabedoria que nos guia na busca pela satisfação verdadeira. Eles nos ajudam a entender nossos medos, desejos e até mesmo as áreas de nossa vida
que precisam de cura e integração. Todas essas práticas nos aproximam da verdadeira satisfação, que é aquela que vem de dentro, que é constante e que não depende das circunstâncias externas. Ao integrar nossa sombra, entender nossas necessidades mais profundas e praticar o autoconhecimento, podemos começar a experimentar uma sensação de plenitude que não se esgota com o tempo. Agora, pense por um momento. Qual dessas práticas você pode começar a incorporar na sua rotina? O que ressoa mais com você para começar essa jornada de satisfação verdadeira e duradoura? O simples fato de parar e refletir sobre essas questões já é um passo importante. A verdadeira satisfação está mais próxima do que imaginamos. Ela está em nossas escolhas diárias, na nossa disposição para nos conhecer melhor e na coragem de viver autenticamente, sem as máscaras que nos impedem de sermos quem realmente somos. À medida que nos aprofundamos em como cultivar a verdadeira satisfação, surge uma questão crucial. O que acontece quando finalmente começamos a integrar esses aspectos de nós mesmos e a buscar uma vida mais autêntica? O que encontramos no caminho para a plenitude quando começamos a abrir mão das falsas felicidades que nos foram impostas? O processo de integração da sombra e a busca por satisfação verdadeira não é um caminho fácil, mas é um caminho profundamente transformador. Ao abandonar as máscaras que usamos para agradar aos outros e parar de buscar validação externa, somos convidados a confrontar aspectos de nós mesmos que estavam escondidos, partes da psique que muitas vezes evitamos porque têm o poder de nos confrontar com nossa vulnerabilidade. Mas à medida que fazemos isso, encontramos uma liberdade que só é possível quando somos honestos conosco mesmos. Essa liberdade se manifesta de várias formas. Primeiramente, quando começamos a nos aceitar plenamente, sem o medo do julgamento, nos sentimos mais seguros em nossas escolhas. A verdadeira satisfação está ligada à liberdade de ser quem realmente somos, sem a necessidade de nos ajustar constantemente às expectativas externas. Quando nos permitimos ser autênticos, começamos a perceber que a felicidade não precisa ser buscada em algo fora de nós. Ela está, na verdade, dentro de nós, esperando para ser descoberta. Jung nos ensina que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, é a chave para a verdadeira plenitude. Esse processo não é algo que acontece de uma vez, mas é um caminho contínuo de autodescoberta, aceitação e integração. Cada passo dado em direção à nossa verdadeira essência traz consigo uma nova camada de satisfação, que não pode ser tirada de nós por fatores externos. A jornada de individuação também envolve a compreensão de que a vida não é uma busca constante por perfeição, mas por aceitação. A verdadeira satisfação não é um estado constante de felicidade, mas sim um estado de aceitação profunda de quem somos, com todos os nossos defeitos e virtudes. A vida se torna mais rica quando entendemos que as dificuldades e os desafios fazem parte do nosso crescimento. A busca pela perfeição nos afasta da autenticidade, mas quando aceitamos nossas imperfeições, encontramos um senso de paz que nos acompanha, mesmo nos momentos mais difíceis. Uma vez que começamos a viver de acordo com nossa verdadeira essência, passamos a fazer escolhas que refletem nossos valores mais profundos. Não precisamos mais seguir padrões impostos pela sociedade ou pelos outros. A satisfação verdadeira não está em ter o que os outros têm, mas em viver de acordo com nossa própria verdade e propósito. Isso nos permite viver uma vida mais plena, mais conectada com o que realmente importa para nós. Por fim, refletir sobre como nossa jornada está sendo moldada por nossas escolhas internas é um passo importante. Pergunte-se: como estou vivendo minha vida agora? Estou buscando satisfação externa ou interior? Esse momento de autoanálise
é vital para redirecionar nossa energia para a construção de uma vida mais autêntica e satisfatória. É apenas quando nos permitimos ser genuínos, sem as pressões externas, que encontramos a verdadeira paz. Agora, pense novamente. Como seria a sua vida se você começasse a dar mais espaço à sua verdadeira essência, deixando de lado as expectativas externas? O que você ganharia ao aceitar suas imperfeições e se conectar com aquilo que realmente traz satisfação para a sua vida? A verdadeira liberdade e satisfação estão ao alcance de todos e começam com a coragem de olhar para dentro e viver de maneira autêntica. Chegamos então ao ponto crucial desta jornada. O que podemos fazer para cultivar e manter a verdadeira satisfação em nossas vidas diárias? Não basta entender, teoricamente, que a verdadeira felicidade vem de dentro. É preciso colocar isso em prática, viver de acordo com esses princípios e abraçar a autenticidade todos os dias. O que se segue é um convite para abraçar essas ideias e transformá-las em ações concretas que realmente tragam uma mudança duradoura em nossas vidas. A primeira prática fundamental é, sem dúvida, a autoaceitação. Aceitar quem somos, com nossas qualidades e falhas, é o primeiro passo para cultivar uma satisfação genuína. Quando nos aceitamos completamente, paramos de lutar contra nossas próprias emoções e características. Começamos a perceber que a felicidade não está em atingir a perfeição, mas em ser autêntico. Isso significa permitir-se ser vulnerável, sem medo de mostrar quem você realmente é. Quando paramos de esconder nossas fraquezas, elas perdem seu poder sobre nós. A autoaceitação também envolve aprender a lidar com as críticas e os julgamentos alheios. Muitas vezes, a busca por satisfação externa vem do medo de ser rejeitado ou criticado. Quando paramos de dar tanto peso às opiniões dos outros e começamos a confiar em nossa própria percepção de valor, encontramos a verdadeira liberdade. Lembre-se de que, ao ser autêntico, você já está cumprindo seu propósito e as opiniões externas se tornam menos relevantes. Isso não significa que devemos nos isolar ou ignorar as críticas construtivas, mas sim que devemos ser seletivos sobre o que realmente importa. A prática da gratidão também tem um papel central nesse processo. Quando começamos a olhar para nossas vidas com um senso de gratidão, mudamos a nossa perspectiva. A gratidão nos permite ver o que já temos, ao invés de focarmos no que ainda nos falta. Ao agradecer pelas pequenas coisas, começamos a valorizar os momentos cotidianos e nos tornamos mais presentes. Isso nos aproxima da verdadeira satisfação, pois nos ensina a encontrar beleza e alegria nas coisas simples, nos pequenos gestos e nas experiências diárias. Outro aspecto importante da verdadeira satisfação é a autocompaixão. Ser gentil consigo mesmo, especialmente quando cometemos erros ou enfrentamos dificuldades, é uma chave essencial para cultivar uma felicidade duradoura. Muitas vezes, somos nossos próprios críticos mais severos, o que nos impede de experimentar o verdadeiro contentamento. Quando aprendemos a tratar a nós mesmos com a mesma bondade que oferecemos aos outros, passamos a sentir um profundo senso de paz e satisfação interna. Além disso, é importante se conectar com um propósito maior. A verdadeira satisfação também vem quando nos sentimos alinhados com algo maior do que nós mesmos. Isso pode ser encontrado no trabalho que fazemos, nos relacionamentos que cultivamos ou na contribuição que damos ao mundo. Ter um propósito nos dá uma razão de viver, que vai além da busca por prazer ou recompensas externas. Esse propósito é um reflexo da nossa verdadeira essência, daquilo que realmente nos importa. Quando estamos conectados a ele, qualquer esforço se torna significativo e a satisfação cresce naturalmente. Por fim, é necessário cultivar a paciência. O caminho para a verdadeira satisfação não é uma corrida,
mas uma jornada contínua de autoconhecimento e crescimento. Não espere que a mudança aconteça da noite para o dia. Aceitar as dificuldades e os altos e baixos da vida faz parte do processo. Quando aceitamos que a verdadeira satisfação não é um objetivo a ser alcançado, mas um estado de ser, conseguimos apreciar mais o caminho do que o destino. Agora pare e reflita. Como você pode começar a aplicar esses princípios de autoconhecimento e autenticidade em sua vida cotidiana? O que você pode fazer hoje para viver de maneira mais alinhada com seu verdadeiro self? A verdadeira satisfação não é um prêmio a ser conquistado, mas uma maneira de viver, dia após dia, com mais autenticidade, compaixão e gratidão. Ao adotar essas práticas, você começa a perceber que a verdadeira felicidade não é algo que você precisa buscar, mas algo que você pode criar dentro de si mesmo. Medida que refletimos sobre tudo o que foi discutido, chegamos à última parte dessa jornada. Afinal, como a verdadeira satisfação se encaixa no nosso cotidiano, nas situações e desafios diários que enfrentamos? A resposta está em como aplicamos o que aprendemos na prática, e isso vai além de um simples exercício mental. A verdadeira satisfação exige uma mudança interna, mas também externa, na forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. O primeiro passo é tomar responsabilidade pela nossa felicidade. Em vez de esperar que as circunstâncias ou as pessoas ao nosso redor mudem para nos fazer felizes, devemos assumir o controle de nossas próprias escolhas e reações. Isso significa parar de culpar fatores externos por nossos sentimentos de insatisfação. Muitas vezes, colocamos a culpa no trabalho, no relacionamento ou nas condições financeiras pela nossa infelicidade. Mas, como vimos, a verdadeira satisfação vem de dentro. Quando começamos a assumir a responsabilidade pela nossa paz interior, descobrimos que temos o poder de transformar nossa realidade, independentemente do que acontece ao nosso redor. Presença plena também é uma prática vital no cultivo da satisfação diária. Isso significa estar completamente envolvido no momento presente, sem se perder em preocupações com o futuro ou arrependimentos sobre o passado. A verdadeira satisfação se encontra na capacidade de saborear o agora, na beleza de uma conversa com um amigo, no simples prazer de tomar uma xícara de café ou mesmo na quietude de um momento de introspecção. Quando aprendemos a estar totalmente presentes em cada momento, nossa percepção da vida se transforma e começamos a perceber mais satisfação nas pequenas coisas. Essa presença também se reflete na qualidade dos nossos relacionamentos. Muitas vezes nos perdemos nas exigências externas e esquecemos de nutrir as relações mais importantes em nossas vidas. A verdadeira satisfação surge da conexão genuína com os outros, sem máscaras, sem jogos, apenas o ser autêntico se encontrando com outro ser autêntico. Isso exige vulnerabilidade, que é, na verdade, uma das formas mais puras de satisfação. Quando nos permitimos ser quem realmente somos em nossos relacionamentos, a satisfação que vem disso é profunda e real. Além disso, uma das maneiras mais poderosas de alcançar satisfação verdadeira é fazer escolhas alinhadas com nossos valores. Isso significa agir de acordo com o que acreditamos ser certo para nós, sem nos deixar guiar por pressões externas ou pela necessidade de agradar aos outros. Quando escolhemos viver de maneira autêntica, guiados pelos nossos próprios valores, a sensação de plenitude cresce. O caminho não será sempre fácil, mas a satisfação de viver em alinhamento com a nossa verdade é imensurável. Isso pode se manifestar em uma decisão simples, como escolher um trabalho que realmente nos satisfaça ou uma amizade que nos nutra emocionalmente, ao invés de seguir um caminho por convenção ou expectativas. A prática da autocompaixão é,
também central nesse processo. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes nos ensina a ser implacáveis conosco mesmos, esperando perfeição e sucesso a todo momento. No entanto, a autocompaixão nos permite lidar com nossas falhas e limitações, com carinho, sem julgamentos severos. Isso não é uma licença para a inatividade, mas um reconhecimento de que estamos todos em processo. Quando somos gentis conosco, aceitamos nossas imperfeições e nos damos permissão para crescer no nosso próprio ritmo. Por fim, é necessário entender que a verdadeira satisfação está em apreciar a jornada e não apenas o destino. A vida não é sobre alcançar um ponto final, mas sobre como vivemos cada momento. Cada desafio, cada erro, cada vitória pequena é parte do processo que nos torna mais inteiros. Quando aprendemos a apreciar o caminho, nos desapegamos da necessidade de um resultado específico e nos concentramos no que a vida tem a oferecer em sua totalidade. A satisfação vem quando paramos de correr atrás de algo que já está dentro de nós e passamos a valorizar o que temos e quem somos agora. Agora, olhe para a sua vida e pergunte-se: você está vivendo de acordo com sua verdadeira essência? Você está se permitindo experimentar satisfação no agora, na jornada diária? Comece a aplicar essas práticas no seu cotidiano. Seja mais presente, mais autêntico, mais compassivo consigo mesmo. A verdadeira satisfação não é uma meta distante, mas uma experiência contínua que está ao seu alcance. Ela começa agora e está na forma como você escolhe viver sua vida, com autenticidade, autoconhecimento e aceitação. Agora que percorremos essa jornada, chegamos a um ponto essencial. Como podemos levar tudo isso para a nossa vida cotidiana e aplicar as lições de satisfação verdadeira e felicidade duradoura? Como dissemos antes, a verdadeira satisfação não é um objetivo final, mas um caminho. Isso significa que, em vez de correr atrás de uma felicidade externa e efêmera, precisamos abraçar o processo contínuo de autoconhecimento e aceitação. A verdadeira satisfação vem da coragem de olhar para dentro de nós mesmos e descobrir o que realmente nos preenche. À medida que aceitamos nossa sombra, nos libertamos das máscaras que usamos para agradar aos outros e começamos a agir de acordo com nossos próprios valores, essa satisfação se torna uma parte natural de nossa jornada. Lembre-se de que o processo de individuação, como Jung propôs, não é um destino final, mas uma caminhada. Isso significa que a verdadeira satisfação vem quando nos permitimos crescer, aprender e, muitas vezes, até errar, sem perder a conexão com nossa essência mais profunda. Cada passo nessa jornada exige paciência e prática. Não existe uma fórmula mágica ou uma resposta rápida, mas, como vimos, as pequenas mudanças diárias em nossa forma de pensar e agir são suficientes para começar a construir uma vida mais autêntica e satisfatória. A gratidão, a autoaceitação, a conexão com os outros e a busca por um propósito maior são todos elementos que juntos criam uma base sólida para essa felicidade verdadeira e duradoura. A verdadeira satisfação não está em buscar algo fora de nós mesmos, mas em viver com mais autenticidade, aceitando tanto nossas virtudes quanto nossas falhas. Ao cultivarmos essas práticas e começarmos a olhar para dentro, perceberemos que a felicidade não é algo que devemos alcançar, mas algo que podemos experimentar em cada momento da nossa jornada. Agora, olhando para a sua própria vida, pergunte-se: quais são os próximos passos que você pode dar para viver de forma mais autêntica e conectada com seu verdadeiro eu? Como você pode aplicar a gratidão, a aceitação e a prática do autoconhecimento no seu cotidiano?
A verdadeira satisfação já está dentro de você. Está no momento presente, nas pequenas ações diárias, na forma como você se permite ser quem realmente é. Está em aceitar as imperfeições e reconhecer a beleza de sua própria jornada. Portanto, comece hoje. A verdadeira felicidade não é uma conquista distante, mas uma prática diária. Está ao seu alcance e começa com a decisão de viver de maneira mais autêntica e alinhada com sua verdadeira essência.